Quero pedir que você se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer a leitura do texto aqui. Quero avisar vocês que tem lanche no final do culto. Rapaz do céu, aquele lanche, aquele sanduíche natural de ontem estava top demais. Você acredita que ele nem chegou em casa, irmãos, o lanche? Ele foi consumido no meio do caminho para casa, de tão bom que estava. Eu não sei se é o mesmo lanche hoje, mas se o pessoal está fazendo, segura um para mim lá, por gentileza. Obrigado, dona Sebastiana, isso, muito obrigado, tá? Vou deixar aqui no cantinho. No final do culto, então, compre lá, tá? Abençoe o pessoal que está fazendo esse trabalho com o lanche aí. Mateus capítulo de número 22, por favor, Mateus 22, verso 35. Já são quase 9 horas, passa muito rápido a hora, né? Se eu passar 5 minutos, tá? Peço paciência de vocês. Vocês sabem que eu sou extremamente criterioso com horário, tá? E nem por isso eu deixo de dar vazão para o Espírito Santo, tá bom? Desconstrua esse tipo de mentalidade, tá? Porque Deus é um Deus organizado, irmãos, tá bom? E eu tenho muito esse pensamento, de certa forma, métrico com relação ao horário, tá? Por isso que eu sou meio neurótico, assim, alguns podem pensar. Mas é porque eu gosto, porque veja bem, irmãos, eu vou falar rapidinho uma coisa. Alguns de vocês vieram direto do trabalho. Alguns de vocês estão cansados. E o cansaço físico, irmãos, ele só é recuperado quando você dorme. Então você não vai aguentar ficar me ouvindo aqui 1h30, não aguenta, irmãos. Você pode até ouvir, achar legal, mas vai chegar uma hora que o teu nível de atenção diminui, tua percepção diminui, e daí você não consegue receber muita coisa, tá? Por isso eu gosto de pregar e fazer com que minhas mensagens sejam, no máximo, 30 ou 35 minutos, que é o que nós vamos fazer hoje. Verso 35 do capítulo 22 de Mateus diz assim, ó: um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar. Preste muita atenção. Interrogou Jesus para o experimentar. Deixa eu só colocar ali. Isso, só um minutinho, irmãos. Isso aqui, ó. Pois bem. Dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Próximo versículo, eu tirei os versículos ali para ficar um texto mais prático, tá? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem, fecha os teus olhos por gentileza. Pai, eu te agradeço, ó Deus, por essa noite. Senhor, neste segundo dia deste projeto de vida, Deus, eu creio que primeiramente o teu nome foi adorado, Senhor Deus, e eu creio que dessa forma a tua presença desceu aqui. Tua presença está aqui conosco, ó Deus. A alegria que sentimos, a esperança, a expectativa positiva que sentimos em relação a tudo que está ao nosso redor, Senhor Deus, a certeza, meu Deus, é o que nos dá a garantia de que de fato o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, ó Deus, mudanças significativas, radicais, profundas vão acontecer na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Meu Deus, é no nome de Jesus que todo plano maligno caia por terra, que todo plano contrário caia por terra. Senhor, eu quero pedir uma coisa, Pai, a Ti, muito especial. Enquanto nós estivermos ministrando, embora a ministração não tenha um cunho, Senhor Deus, relacionado à cura, à libertação, que enquanto a ministração acontecer, haja pessoas sendo libertas hoje, Pai. Haja pessoas sendo curadas da depressão, de uma doença física, sendo curadas de opressões espirituais aqui, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo plano contrário, e que o Senhor tenha liberdade, a primazia no nosso meio. Nós oramos no teu nome, e mais uma vez nós te agradecemos em nome de Jesus, e todos disseram amém. Nesses 4 dias nós vamos fazer o que eu vou fazer agora, tá bom? Para não perder o hábito e o costume. Segure sua Bíblia em sua mão, por favor, e declare comigo, diga: esta é a minha Bíblia. Diga: meu coração está, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga claramente: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Tome seu assento, por favor, pode sentar-se. A simplicidade do que Jesus
expressou nesse texto, irmãos, como eu falei ontem, é de certa forma incomodativo. É muito simples. A maneira como Jesus elaborava seus discursos aos discípulos e também àqueles que não faziam parte deste grupo de pessoas que eram os discípulos ou qualquer outra pessoa, a forma como ele abordava os assuntos era muito simples e Jesus usava muitas metáforas, muitas formas análogas de explicação com situações de contextos culturais da época para explicar e exemplificar fatores relacionados ao reino dos céus. Então Jesus ele tinha uma forma muito prática de falar, Jesus ele tinha uma oratória, acredito eu não posso ter dúvida disso, irmãos, porque a maneira como ele conseguia envolver as pessoas era de uma autoridade e de uma precisão impressionante, as multidões se amontoavam para ouvi-lo, e Jesus não tinha só um discurso bonito, Jesus tinha uma vida tão coerente com aquilo que ele pregava, que isso chamava a atenção das pessoas, e inclusive incomodava os fariseus, que faziam exatamente o contrário. Não existe nada no mundo, abrindo um parênteses para te dizer, não existe nada no mundo que gabarite mais uma pessoa, não existe nada no mundo que dê a autenticidade a uma pessoa, que defina melhor os traços do seu caráter, do que aquele que está sempre buscando ou vivendo aquilo que ele fala. Quando existe coesão, coerência entre o discurso do sujeito e o seu comportamento, as suas palavras exalam poder. Quem entende isso, diga amém. É por isso que Jesus, irmãos, ele sempre estava numa posição mais alta do que aquilo que era de alguma forma colocado contra ele, no tocante aos fariseus que tentavam comprimi-lo com a religião, com os seus costumes culturais e com muitas outras coisas que mais aprisionavam o povo do que deixavam o povo livre para servir a Deus. E servir a Deus, irmãos, é viver em liberdade, viu? Não tem aprisionamento. Se você é escravo de alguma coisa, o apóstolo Paulo disse isso, você é escravo de Cristo. Você vive na liberdade de andar com Ele, de falar com Ele, de se relacionar com Deus, conforme Romanos capítulo número 5, de se relacionar com Deus livremente como amigo de Deus. Amigo de Deus. Isso é o Evangelho. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, isso desconstrói toda e qualquer forma de ideologia cultural, sociocultural e religiosa. Desconstrói completamente. Porque aquilo que muitos trazem como meios para se alcançar algo de Deus, Jesus trata como suma no versículo 37, que nós lemos aqui agora, 35, 36, 37. Eu só mudei o texto aqui, perdão, desculpa. Vamos lá, Ricardo, volta lá, não faz feio não, muito bem. Do verso 37 ao 40. Jesus deixa as coisas muito claras aqui, irmãos, não tem como a gente discutir não, tá bom? Não dá para discutir com o Evangelho, é melhor a gente aceitar. Aceitar o Evangelho é a coisa mais sábia que alguém faz, porque é o único elemento existente no mundo, o Evangelho de Cristo. Ele é o único capaz de proporcionar ao homem a paz e a vida e a tranquilidade e o descanso que nós precisamos, irmãos. É o único capaz de nos aceitar mesmo com as nossas diferenças, nossas vulnerabilidades, inclusive as nossas fraquezas, e nos dar a chance de sermos transformados dia após dia, embora todos nós erremos e tenhamos as nossas fragilidades e as nossas falibilidades. Pois bem, eu quero, irmãos, com base no texto que nós pegamos aqui agora, eu quero fazer uma prévia rapidinho do que nós tratamos ontem, a quinta-feira começou ontem, hoje é o segundo dia. Uma prévia bem rápida, prometo, para você não se esquecer daquilo que foi trabalhado aqui, tá? Nós começamos com o texto, né, que está ali, o título é esse que você está vendo ali, tá? A arte das relações interpessoais. Nós estamos entendendo a importância que existe na minha decisão de agir de forma coerente com outras pessoas, entender o lado do outro, compreender a dimensão do outro, para que eu possa ter uma vida saudável. Uma vida relacional saudável. Para que uma vida relacional saudável? Sabe por quê? Porque a tua vida depende de relacionamentos. Então, se você tem relacionamentos saudáveis, tua vida vai ser saudável psiquicamente.
Se você tem relacionamentos lesados, problemas com relacionamentos, é claro que você vai ter problemas na sua saúde psíquica, em alguns casos, talvez na sua saúde mental. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. E nós colocamos 2 pontos e foram os que eu consegui compartilhar com vocês, tá? O primeiro deles foi a abertura, em que nós colocamos aqui a necessidade de nós nos abrirmos para nos tornarmos, inclusive, vulneráveis às outras pessoas, mas entendermos que é isso que traz uma transformação efetiva em nós. Quanto nós estamos abertos para os relacionamentos? Foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, quanto estou aberto para mudar a minha postura em relação aos relacionamentos existentes? E terceiro lugar e último, quanto estou aberto para me conectar, me relacionar com pessoas diferentes de mim, que pensam diferente de mim? Sabe aquela pessoa que te incomoda? Diga-se de passagem, essa pessoa pode ser a válvula propulsora da tua transformação. Pode. É bem provável que ela seja. É que você não percebeu isso ainda. Essa pessoa difícil, ela só é diferente de você. Eu não estou falando de mau caráter, tá? Estou falando só de traços de personalidade. Tá bom? Isso é muito importante. Então, nós colocamos aqui essa figura que eu gostei demais, esse bacezinho aí, com essas orelhas enormes. E o segundo desafio dos relacionamentos interpessoais, sendo que o primeiro é a abertura, o segundo desafio é a atenção. Eu falei sobre isso ontem e li esse texto com base nesse ponto que é a atenção, tá? A atenção em si mesmo, como eu comentei bem no finalzinho ontem, e a atenção dada ao outro. Sabe qual é o nosso maior exemplo, irmãos? De alguém que sabia aceitar as pessoas do jeito que elas eram? Quer ver? Ó, vamos só colocar uma coisa bem clara assim. Diga assim comigo: aceitar não é o mesmo que concordar. Muito bem. Jesus não deixava de dar atenção para as pessoas porque elas tinham linhas de pensamento diferentes. Lembra de Nicodemos? Lembra? Irmãos, quantos doutores da lei não chegaram para... Esse homem aqui, ó, que chegou para Jesus para experimentá-lo, ele veio, na verdade, com o intuito de um confrontamento intelectual. Ele era muito inteligente. Ninguém se aproximava de Jesus fazer perguntas fúteis para ele. Eram pessoas que tinham capacidades, inteligência, capacidades sociais, eu poderia dizer, né? Que confrontavam Jesus porque eles tinham um nível de instrução altíssimo. Não era qualquer pessoa que vinha instruir, ou queria, melhor dizendo, confrontar Jesus. Eram pessoas com nível de instrução alto. E elas vinham confrontar Jesus, mas elas nunca imaginavam a resposta que elas teriam. As perguntas que elas faziam sempre tinha uma pitada de malícia, na esperança de que Jesus entrasse em contradição. Quer saber de uma coisa? Ele nunca entrou em contradição. Ele sabia a intenção maligna das pessoas, mas ele dava atenção, ele participava, irmãos, ativamente na escuta. Tá? Deixa eu falar uma coisa importante aqui, me veio isso na mente agora. Eu vou pedir para você repetir isso comigo, e daí você vai meditar sobre isso em casa, tá? Diga assim: a escuta ativa. Vamos lá. Diga: a escuta ativa é uma chave para trazer saúde para os meus relacionamentos. Eu falei ontem sobre as distrações que nós temos muitas vezes quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas. Principalmente os filhos e o cônjuge, pode ser seu pai, sua mãe. Sua mãe chega e quer contar uma coisa para você, quer falar, mas está muito distraído. Mãe, fala logo que eu preciso jogar. Mãe, fala logo que eu preciso mandar mensagem para o meu amigo. Mãe, fala logo que eu não aguento mais ouvir a tua voz, mãe. Homem de Deus, para de falar um pouquinho, agora eu quero fazer minhas coisas aqui. Irmãos, a escuta ativa, as mulheres principalmente precisam muito disso, eu falei ontem. As mulheres precisam ser ouvidas. Isso traz paz, isso traz tranquilidade e alívio para a estrutura psíquica feminina. Isso é inerente à mulher, tá bom? Não ore a Deus para a tua mulher parar de ser uma pessoa que gosta de conversar, de falar com você, de contar o dia dela, de falar o que aconteceu no trabalho. Fica até sem fôlego às vezes, irmãos. Fica. Mas você precisa entender que isso é a necessidade que elas têm, tá?
Você chegou do trabalho, você se tranca lá no teu mundo e você elabora a tua estruturação sem nenhum problema. A mulher não é assim, tá? Então nós temos que entender isso. E as mulheres também têm que entender os homens, tá? Esse equilíbrio aí que vai trazer vida e saúde para vocês. Pois bem, o próximo aspecto, depois do texto que nós lemos aqui, o próximo é a aceitação. Já dei uma pincelada aqui na verdade, né? Eu disse que aceitar não é o mesmo que concordar. E realmente não é. Aceitar é uma coisa, concordar com a pessoa é outra. Não é porque eu não concordo com você que eu não vou... Não é porque eu não concordo com você, melhor dizendo, desculpe, que eu não vou aceitar você. Se existe hoje alguns aspectos difíceis no meio social em que nós vivemos, são as diferenças de pensamento. E essas diferenças, na verdade, irmãos, não podem ser elementos que nos afastem uns dos outros, principalmente das pessoas que nós mais amamos. Você aceitar a pessoa como ela é, como ela pensa, isso é saudável ao extremo para você mesmo. Aceitar. Não tente mudar as pessoas do teu jeito. Eu falei ontem, comentei sobre a importância do setting terapêutico, enfim, do consultório, quando se tem situações que precisam ser elaboradas e trabalhadas, tratadas, tá? Mas eu quero falar uma coisa importante para você, no tocante a isso aqui. Muitas vezes, o que acontece conosco, irmãos, é que nós estamos esperando e criando uma expectativa gigantesca, enorme, sobre as outras pessoas. Você cria expectativa e você quer que isso seja suprido. Você cria um mecanismo de cobrança dentro de você mesmo para que essa pessoa mude. Ela tem que ser diferente. Por que você quer que ela seja diferente? Porque ela sendo diferente, então, enfim, serei feliz para sempre. Como dizia aquela bruxa do Shurek, nunca haverá um felizes para sempre, ela dizia isso, né? Para você não, Shurek. E o Shurek dizia assim, haverá um felizes para sempre sim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Com Jesus há um feliz para sempre sim. Glória a Deus por isso. Com Jesus há um feliz para sempre sim. Primeiro a vida que Ele te dá aqui e depois a eternidade que Ele te garante por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Há um felizes para sempre, sim, com Jesus, com certeza existe. Mas quando eu falo sobre este assunto, irmãos, eu peço que vocês entendam uma coisa muito importante. Primeiramente, olhe no espelho. É um conselho com muito respeito que eu te dou. Com respeito à tua forma de ver as coisas, à tua forma de encarar a vida e a realidade. Olhe no espelho e analise. Meu Deus, o que é que eu posso mudar? O que eu preciso mudar, não só para ser aceito, mas para gerar saúde no meu relacionamento aqui em casa, meu Deus? O que eu tenho que mudar para poder me aproximar mais do meu filho? O que eu tenho que mudar para me aproximar mais dos meus pais? Irmãos, mudar para ser, só para ser aceito, vai causando dor. Não é para isso que você tem que mudar. Eu vou ser exatamente, vou me encaixar dentro do quadrado do que me colocarem. Daí eu vou ser exatamente aquele robozinho que querem que eu seja. Deus não quer isso de você. Mas nunca se esqueça de uma coisa. Situações conflituosas, problemas, seja lá o que for, vida conjugal, relacionamento matrimonial, trabalho, vida com os filhos, família, seja o que for, sempre nós precisamos olhar no espelho primeiro, antes de esperarmos transformação de alguém. Aprenda a acolher sem necessariamente concordar com a pessoa. Isso é difícil, irmãos. Lembra ontem quando eu falei assim, ó, Deus vai falar com muitas pessoas aqui e vai pegar firme dentro de você? É isso que eu estou dizendo para você agora. Aprenda, entenda essa dinâmica simples. Aceitar a pessoa sem necessariamente concordar com ela. Isso alivia a pressão de um jeito, irmãos do céu. Talvez você nunca experimentou isso. Vai aliviar as pressões que estão dentro de você. Tem um texto bíblico que está no livro de Lucas, capítulo 19. Jesus era o mestre, irmãos, em fazer isso. Olha só o que diz o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus passando por Jericó, como sempre acontecia, o povo estava tudo atrás dele. E Jesus tinha os seguranças dele, eram os discípulos que mantinham a ordem ao redor de Jesus, senão o povo ficava se pendurando na roupa dele.
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. Importante, quando a Bíblia diz que o camarada era rico, ele era rico mesmo. Ele tinha muitas posses, ele tinha um poder aquisitivo muito alto. E esse publicano, Zaqueu, que era rico, ele procurava ver quem era Jesus, e ele não conseguia, porque ele tinha uma estatura muito baixa. Ele era primo do Hobbit, sabe o Hobbit do filme? Ele era parente do Hobbit, bem pequenininho, e ele não conseguia ver Jesus, porque ele estava no meio do povo assim, ó, e não conseguia enxergar Jesus. Ele disse o seguinte no seu coração: vou subir naquela figueira brava e vou tentar ver Jesus. A Bíblia não diz que ele gritou: Jesus, olha para mim, eu estou aqui para te ver, eu estou aqui para que você vá na minha casa. Em nenhum momento ele fez isso, irmãos. Não. Zaqueu, só abrindo aqui um espaço para falar sobre ele, Zaqueu, ele se humilhou, foi lindo a história. Em 10 versículos nós encontramos uma história maravilhosa. Ele se humilha diante de Deus, diante da pessoa de Jesus, de quem ele era e representava, e ele mesmo numa posição de status social privilegiada, numa posição de alto escalão na sociedade judaica, ainda assim, ele se humilha ao ponto de subir numa árvore para ver Jesus. Aquilo chama a atenção de Jesus, porque no versículo... Isso, ele continua ali o texto. Ó. Procurava ver quem era Jesus, não podia, e correndo adiante subiu uma figueira. Aqui, ó. Brava, para o ver porque havia de passar por ali. Olha só. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe. Zaqueu não disse nada para Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus por causa do comportamento dele, a atitude dele. Você talvez não tenha ideia o quanto foi desconfortável para Zaqueu sair da sua casa, sair da sua posição e se encontrar com Jesus humildemente como ele fez. Talvez muitos de vocês nunca pararam para pensar o quão difícil foi para esse homem sair de onde ele estava. Irmão, zona de conforto é um lugar que ninguém quer sair. Mas se eu quero mudanças significativas na minha vida, eu tenho que dar um passo mais profundo nas minhas decisões. Então Zaqueu, desce depressa, disse-lhe Jesus, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Espera aí, irmãos. Jesus, quando disse aquilo para Zaqueu, era o que ele mais esperava. A Bíblia diz até que ele se apressou, desceu e recebeu ele com muita alegria. Ah, Jesus, eu nunca esperava que você faria isso. Por que não, Zaqueu? Bom, Senhor Jesus, é meio complicado. Primeiro, eu sou um cobrador de impostos. Eu não sou só um cobrador de impostos, Jesus. O que mais cesa aqui? Eu sou chefe dos republicanos. A minha fama aí fora não é das melhores não. Sabe por quê, Jesus? É o seguinte, você já sabe como é que funciona, né? Eu coleto, Senhor, todo o dinheiro dos impostos e eu levo lá para Roma. Eu presto conta para eles, eles nos dominam. É como se eu fosse um traidor da nação, sabe, Jesus? É meio complicado para mim. Então, todo mundo que me vê, quando se fala em cobrador de impostos, Senhor, eles falam de pessoas profundamente pecadoras. Jesus, quando ouviu ele dizer, disse assim: ah, não, eu não sabia que era isso não, senão jamais teria dito que eu entraria na tua casa, ô Zaqueu. Não, não vou não. Foi isso que ele falou, irmãos. Ele olha para Zaqueu, irmãos, ele não questiona nada. Ele simplesmente diz assim, hoje me convém pousar na sua casa. Primeiro porque Jesus tem uma onisciência nele. Ele sabia quem era Zaqueu, ele entendia todos os meandros ao redor dele, que definiam ele como uma pessoa sem caráter, traidora e pecadora. Ele sabia de tudo isso. Mas sabe o que ele fez? Ele aceitou Zaqueu. Jesus, ele tem essa habilidade extraordinária de aceitar qualquer pessoa do jeito que ele é. E nós, muitas vezes, por querermos muitas vezes, irmãos, estou sendo bem sincero, tá? Isso, eu não fujo dessa estatística. E nós, muitas vezes, por talvez não nos darmos conta de que tentarmos ser diferente, nos leva automaticamente e inconscientemente a imaginar que somos melhores do que Jesus, nós não queremos aceitar certas coisas ou certas pessoas. E é como eu disse, irmãos, Jesus não concordava com o que ele estava fazendo, mas a aceitação de Jesus era total. Ei, eu não só vou passar na tua casa, eu vou dormir lá. Tem cama lá, tem um lugar para eu repousar, tem um lugar para eu tomar banho, tem tudo, Senhor. Então eu estou indo para lá.
E de repente Jesus, irmãos, começa a caminhar lado a lado com o maior dos pecadores. Já viu uma coisa dessa? Com aquele que todos com certeza, não todos, mas alguns olhavam, puxa vida, até hoje eu estava seguindo Jesus, mas olha com quem ele está andando. Com quem? Com Zaqueu. Estou fora, não quero mais saber não. Jesus entra na casa de Zaqueu, irmãos, não para compactuar com o pecado de Zaqueu, mas ele entra ali para transformar a vida daquele homem para sempre. Glória a Deus por isso. Quando você anda com Jesus, ele te ensina as mesmas estratégias relacionais. Para você aumentar o teu nível de aceitabilidade ao outro sem inferir o teu próprio juízo sobre ele. Para aumentar o teu nível de aceitabilidade à realidade terrível que algumas pessoas vivem, sem você inferir o teu juízo, a tua condenação e o teu modo de encarar e ver aquela pessoa e se afasta. Não vou. Não. A única, importante você saber isso, tá? Preste muita atenção nisso aqui, irmãos. O único lugar onde eu encontro de Deus um conselho para me afastar são de pessoas que conhecem o Evangelho, mas fazem questão de viver exatamente o contrário disso e de alguma forma têm um comportamento contaminante por causa da sua forma de viver e de ser. É a única coisa. E outra coisa, a Bíblia não diz para eu julgar essas pessoas. Ela diz para eu me afastar delas, para eu não correr o risco de fazer o que elas fazem. É a única. O único momento na Bíblia em que eu encontro isso é assim. Todas as demais, em se tratando do Evangelho, de todos os tipos de pessoas, de pecados, de situações, de personalidades, de jeitos de ser, tudo isso, eu encontro absoluta aceitação de Deus. Quem entende isso, irmãos, diga amém. Você sabe por quê, irmãos? Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho, importante, tá? Eu vou sair aqui um pouquinho e já volto, prometo. Talvez algumas pessoas estão perguntando, puxa vida, você já prega tanto na igreja, por que você está fazendo esse projeto de vida? Eu vou explicar para você a primeira razão, por que você está pregando, vai pregar os 4 dias. Primeira razão, ou primeira consideração, melhor dizendo, eu não sou e nunca vou ser melhor do que ninguém, irmãos, para nada. Cada um de nós tem uma habilidade, os pastores que vêm aqui pregam muito mais do que eu. Mas por que, irmãos, que eu tomei essa decisão? Sabe por quê? Porque se eu chamo o José da Silva, que vem aqui trazer uma palavra poderosíssima, ele não entende o que contextualiza a realidade cultural dessa igreja. Por isso que quando eu orei a Deus e disse assim, Senhor, o que eu faço? Não me veio ninguém à mente, só me vinha ao coração. Você precisa expor aquilo que está no teu coração para o crescimento e a compreensão do povo sobre a visão que foi dado para essa igreja. Irmãos, sabe quem que tem que dar visão para vocês da igreja? Aqui, sou eu. Não é outra pessoa. Quem vem de fora não vai conseguir enxergar, irmãos, o que acontece aqui. Muitas vezes já veio pregadores aqui, irmãos, desceu a lenha no povo e falou um monte de coisa. Eu não sou assim. Não gosto disso. Sinceramente não gosto. Eu acho que não é necessário, tá? Eu acho assim que Deus tem uma forma de trabalhar. É a minha maneira de ver, me perdoe, tá? Não quero que você se sinta ofendido com isso. Mas eu acho assim que algumas coisas têm que se verificar bem para não se tornar extremas. Mas quando eu fiz o propósito de fazer isso, irmãos, foi justamente para poder colocar no teu coração e na tua mente uma coisa muito clara. Essa igreja tem uma identidade, ela tem uma visão, ela não está copiando nada de ninguém, nós não pegamos um padrão de ninguém para estabelecer aqui, nós não trabalhamos, irmãos, com qualquer outro tipo de visão, senão aquela que Deus deu para nós. E amém, e glória a Deus. E nesses textos e mensagens do que nós estamos trabalhando aqui, irmãos, é para você entender a maneira como nós encaramos as coisas, a maneira como nós vemos e a forma como essa igreja faz e ver as questões ministeriais e pessoais de cada um, tá? Não é para você concordar, mas é para você entender como as coisas funcionam. E dentro do que eu estou dizendo aqui agora, olha só, irmãos, que coisa interessante. Jesus, o seu senso de identidade o definia. Ele simplesmente diz para Zaqueu, vou na tua casa. Ele entra na casa de Zaqueu, dorme na casa do homem, cria um rebuliço, irmãos, um falatório para todo lado. É engraçado como que as pessoas têm facilidade em criar falatório inútil. O ser humano tem essa tendência. Criar falatório inútil, um comentário terrível sobre coisas às vezes que nem é verdade. Às vezes Jesus foi lá, irmãos, escuta bem isso aqui. Jesus entrando na casa de Zaqueu,
Fala, rapaz, você não sabe o que eu vi. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, eu vi que Zaqueu enfiou a mão no bolso, pôs na mão de Jesus uma grana, e Jesus olhou para ele, fiscou e falou assim, é por isso que eu vim aqui, porque a gente tem que participar do lucro desse povo aí. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que esse tipo de comentário surgiu lá. Só que aquele que sabe quem é, ele não se preocupa com o que as pessoas pensam. Diga glória a Deus, irmãos. Ele não está nem aí. Senso de identidade é um elemento definidor do caráter humano. Quem sabe quem é, ele não está nem aí para o que pensam. Ele desvia o pensamento dele. Ele desvia. Ele sabe muito bem quem ele é. Ela sabe quem ela é. Então ela se mantém firme, intacta, porque sabe bem sua identidade. Jesus entra na casa de Zaqueu, irmãos, e quando ele está lá dentro, olha só o que acontece. E vendo todos isto, murmuravam, olha aqui o que eu acabei de falar. Ó. Murmuravam. O que Jesus está fazendo lá? Que entraram a ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, dentro da casa dele. Aí, irmãos, fechou com chave de ouro. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Olha a resposta de Jesus a este homem, no próximo versículo. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este... Poderia estar ali escrito assim, ó, pois também este pecador, este errante, este mau testemunho, este falto de caráter, também é filho de Abraão. Quando Jesus faz isso, irmãos, e faz essa declaração para ele, era tudo o que Zaqueu esperava. Porque a pressão cultural já havia definido o seu destino eterno, seria o inferno. Mas ele, quando encontra-se com Jesus, a sua vida é transformada. Você percebe, irmãos, que o encontro com Jesus, olha para mim aqui, irmãos, presta atenção nisso. O encontro com Jesus, ele transforma a vida da pessoa, ela não consegue ser mais a mesma. Quem concorda com isso, diga amém, irmãos. Concorda? Não é que ela não vai mais errar. Ela pode até errar, mas ela nunca mais se mantém no erro. Ela não se mantém mais. Ela começa a seguir o padrão de Deus para a sua própria vida. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu vejo a vida de Zaqueu, eu percebo que a primeira coisa que aconteceu foi uma mudança de caráter. Para ninguém mais me perguntar aqui, talvez assim, pastor, precisa de um avivamento, precisa de batismo no Espírito Santo, precisa o povo gritar mais alto e fazer mais barulho, ir lá para frente, aquela coisa toda. Irmãos, deixa eu dar para você agora, uma vez que o meu posicionamento aqui nesse projeto de vida é explicar essas coisas para vocês, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Sabe o que é avivamento, irmãos? Avivamento. Quando se fala em avivamento, a pessoa pensa, avivamento, gritaria, mão levantada, aquele povo correndo para todo lado. Não, isso aí, irmãos, são manifestações de Deus para um renovo da igreja. Tá? Isso aí não é avivamento propriamente dito. Avivamento, ele está conectado com uma coisa só. Diga comigo assim, ó, diga arrependimento. Mais uma vez, diga arrependimento. Sem arrependimento não existe avivamento. O avivamento ele acontece quando as pessoas tomam consciência de quem elas são. Quando a igreja muda o seu curso de vida, de caráter, quando aquele, irmãos, que era um mau pagador, se preocupa em ser um bom pagador e não ficar devendo para o outro, quando aquele que falava mal de Deus e do mundo, toma consciência do seu erro, de quantas pessoas ele machucou, e ele precisa mudar o seu comportamento, a sua atitude, não só para agradar a Deus, mas também para ser uma pessoa íntegra socialmente falando, o avivamento começa a entrar na igreja, irmãos. É assim que acontece. Nossa experiência com Deus não está baseada numa coisa chamada empirismo. Sabe o que é empirismo? É a convicção declarada por meio de experiências. Viu? Experiência não transforma a pessoa. Não transforma. Eu sou a testemunha viva disso. Eu conheço pessoas da minha época que nos cultos de avivamento, que era chamado naquele tempo, aquelas reuniões de vigília, irmãos, e todo aquele barulho todo, são pessoas hoje ou naquela época que eram as que davam o pior testemunho. E eu me perguntava, mas o que acontece, meu Deus? Eu entrei dentro da igreja e aquela pessoa é assim. Eu estou abrindo parênteses aqui, tá, irmãos? Eu vou fechar, tá? Só um pouquinho. Eu vejo aquela pessoa lá adorando e chorando na igreja, aquela coisa, e cai até no chão, e treme um pouquinho lá, e o pastor ajuda a levantar, ela cai de novo e dá mais uma tremida, e de repente você começava a conviver com a pessoa. Eu lembro que um dia eu passando em Curitiba, e um dos jovens, tinha acabado de me converter, e um daqueles jovens passando em Curitiba numa rua, que era
uma pessoa muito influente na igreja. Eu sabia que ele era uma pessoa, ele era na verdade um referencial para mim. E ele não me viu em Curitiba. Andando em Curitiba, eu estava indo lá, vindo da aula, eu tinha 15 anos na época, 15 anos, vindo de Curitiba, de repente ele passou por mim com um pessoal, mas irmãos, o comportamento dele era totalmente diferente. As coisas que ele estava falando, eu falei, não é possível. Não é a mesma pessoa. Eu falei, não pode, eu devo estar enganado. Meu coração batia no pescoço. E eu falei, meu Deus, sabe quando você fica assim, você fica decepcionado? Hoje eu entendo que manifestações empíricas não traz transformação. O que traz transformação na tua vida é você viver o que está na palavra, irmão. Você entende isso ou não? Você não vai mudar de vida, não. Esse vício não sai da sua vida se você ficar tentando viver por experiência. Você só muda de vida quando você abre esse livro e deixa Deus, a boca de Deus, falar com você. Deixa Deus falar com você. Pastor, mas é tão difícil. Viu, mas não é porque é difícil que Deus desistiu de você. Ele não desiste de você. Teu marido pode ter desistido, teu filho pode ter desistido de você, os teus pais podem ter desistido de você, mas Deus não desiste. A boca de Deus fala, irmãos, quando nós abrimos esse livro aqui, ó. Sabe por quê? Porque nós somos aceitos por Deus, do jeito que nós somos. E o único poder transformador da vida do caráter humano está aqui dentro. É o único jeito. É o único jeito. Agora, se Deus me aceita do jeito que eu sou, com tantos erros que você já cometeu, nem pare para pensar nas bobagens que você já fez na vida. Não pare para pensar nisso. Deus nem lembra disso. Mas se Deus te aceitou, quem somos nós para não aceitar outras pessoas? Em último lugar, eu termino com isso, irmãos, porque o nosso tempo já esgotou. Em último lugar, não. Penúltimo, tem só mais um, então vou falar rapidinho. O quarto desafio, melhor dizendo, dos relacionamentos interpessoais é a aprovação. Qual foi a última vez que você fez um elogio à pessoa com quem você vive? Um elogio de verdade, mas tá legal, tá legal. Não. Ficou legal. E nem olha, o que você achou do meu vestido? Ele nem olhou, ele tá lá penteando o cabelo, tá legal. Pode ir assim que tá bom. Ele nem olhou para ela. Lembra, irmãos, da atenção? Coparticipatividade relacional? Atenção, você olha para a pessoa, pera, deixa eu ver. Tá bom, combinou a sapatilha com o vestido, tá legal. Você não tem ideia o que isso faz com a mulher. Ela fica assim, meu Deus do céu, esse homem é o homem da minha vida. Esse aí, eu não quero mais nada. Ela pode dar até uma rajada de língua, irmãos, se ela for batizada, tá? Porque ela vai ficar feliz demais. E os homens muitas vezes não entendem isso, as mulheres também não entendem isso com relação ao homem. Tá? E você aprovar, não só a roupa, não só isso, mas a tua atitude de aprovação quando essa pessoa faz alguma coisa de bom, é reforço positivo. Você reforça ela positivamente, fala, olha, você não tem ideia como que esse macarrão que você fez hoje estava bom, eu só não vou comer mais porque não cabe. A mulher fica, meu Deus do céu, eu vou fazer macarrão todo dia para esse homem. Porque, irmãos, dentro dela isso gera um nível de aceitabilidade, irmãos, de autoestima. Quem entende, mulheres, concordam comigo, digam amém. Aí, irmãos. Só que nós não queremos aprovar, a gente não quer falar isso. Você não fala para mim, não vou falar para você. Tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, nós lemos o texto ontem. Faça vocês também a eles. Mas ela nunca prova o que eu faço. Começa por você. Comece por você. Mas ele não faz. Mulher, começa por você. Nossa, eu estou tão orgulhoso de você. Irmãos, esse tipo de discurso é importantíssimo. Você não precisa ser falso, tá? Você não está sendo hipócrita. Não precisa ficar o tempo todo falando isso. Mas faça isso como um reforço intermitente. Você faz um momento, seja sábio. De repente, depois você faz de novo, numa outra hora, um outro dia. Fale sobre coisas diferentes. Perceba as coisas que ele fez, as coisas que ela fez, que o teu filho fez, que o teu funcionário fez. Perceba. Quando você percebe que essa pessoa fez algo de bom, puxa, olha só, ele resolveu o problema sem eu ir lá. Por exemplo, um pessoal que está trabalhando para você, teu funcionário, você pegar o celular e falar assim, viu, eu queria só te parabenizar pelo teu trabalho. Meu Deus do céu, irmãos. Você resolveu o problema sem eu estar aí, viu? Muito obrigado pelo teu trabalho e pelo teu serviço. Isso aí, irmãos, se chama aprovação. É nós aprovarmos. Isso é reforço positivo. Você estimula a pessoa a fazer ainda melhor do que ela tem feito.
Amém, irmãos? Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu precisaria de meia hora para falar só sobre isso, mas não dá, eu estou resumindo, tá? Em último lugar, eu termino com isso, prometo para vocês. Eu falei, Vanessa, que você ia gostar? Né? Olha lá. Ó. Ela ama isso aqui, irmão. Sabe essas tirinhas? Ainda mais do Snoopy. O Snoopy, a Vanessa é fã do Snoopy. Olha só, quarto lugar, aprovação. Qual é a diferença entre aprovação e apreciação? Na apreciação, você não só aprova a pessoa pelo que ela faz. A sua atitude com ela é de apreço. É muito mais profundo do que simplesmente você aprovar ela. É você apreciar. Nessa tirinha aqui que eu estou mostrando para vocês, e estou terminando com isso, Snoopy, tive uma semana horrível, ou melhor, essa semana foi horrível para mim. Quem está lá no fundo não consegue enxergar, né? Quem tem olho bom enxerga. O que se pode fazer quando tudo dá errado? Ele dá um beijo no rosto dela e ela diz assim, esse é um bom conselho. Irmãos, eu amei essa tirinha aqui. Porque as atitudes valem mais do que 1000 palavras. Você quer ver só uma coisa simples, irmãos, que vai te ajudar muito? Você já percebeu, alguns que estão aqui já perceberam, quando eu vou te cumprimentar, eu não lembro o teu nome, eu pergunto de novo? Você deve ter percebido isso, né? Você não percebeu, então você nunca me cumprimentou. Então, me procura para dar a mão para mim. Me procura. Porque, irmãos, sabe por que eu faço isso? Hoje a nossa igreja deve ter, sei lá, irmãos, 300 e poucas pessoas aí, juntando todos os cultos, quem vem, enfim. Não sei, irmãos, nós temos que fazer um censo aqui direitinho para saber, entre crianças e adultos, quantas pessoas tem. Mas eu tenho na minha mente, irmãos, e eu creio que nós vamos chegar lá, quando nossa igreja tiver lá os seus 1000, 1500 membros, eu ainda quero ter decorado o nome de todo mundo. Sério? Sim. Sabe por quê? Você sabe qual é a palavra que você mais gosta de ouvir? É o teu nome. Isso, irmãos, é importante. Por isso que eu não chamo as pessoas de irmão. Já percebeu? Eu evito falar ô irmão, ô irmã. Eu gosto de falar o nome dela. A não ser que eu fale irmão Mauro. Aí é uma coisa, irmãos, né? Daí eu estou falando o nome do sujeito. Mas eu prefiro falar o nome. Porque o nome é o que você mais gosta de ouvir, é o teu próprio nome. Quando você chama a pessoa, ei, vem aqui. Não, fulano, vem cá. E quando você estiver conversando, no meio da conversa, cite o nome da pessoa para você perceber o nível de conversa que você vai ter. Quando você aprecia a pessoa, você torna ela singular. Ela se torna singular, ela entende que ela tem um nível de importância para você. Imagina se isso, irmãos, houvesse um trocadilho nisso. Fala, pois é, João, como eu estava falando para você. Então, João, como eu disse para você, deixa eu mostrar para você como é que faz aqui, ó, tá? Presta atenção um pouquinho. Irmãos, esse tipo de atitude é simples. Você não tem ideia o quanto isso é importante. Você dá apreço à pessoa, dá apreço a ela. A forma como você se dirige a ela, e eu termino dizendo para você uma coisa. Elogiar, o elogio, melhor dizendo, é uma chave. Se você não tem esse hábito, eu termino, irmãos, essa primeira parte do nosso seminário dizendo para você uma coisa. Crie o hábito saudável de fazer elogios sinceros às pessoas. Como você trabalha bem. Puxa vida, você é uma pessoa muito esforçada, sabia? Nossa, você é uma pessoa inteligente. Você cozinha bem. Nossa, você é um bom empreendedor, hein? Você é um empresário e um bom empreendedor. Quando você vê realmente alguma coisa boa, dirija o elogio. Irmãos, isso aí é o mínimo. Mas você está falando uma coisa tão básica, né, Ricardo? Todo mundo tem que fazer isso. Então por que ninguém faz ou a maioria não faz? Se é tão simples. Tem alguma coisa errada. Então, irmãos, hoje eu quero finalizar aqui e dizer uma coisa para você. Mudar a tua vida está nas tuas próprias mãos. Nas tuas mãos. Eu não posso mudar você. Pelo contrário, hoje ou amanhã, de repente, alguma coisa pode acontecer, eu posso até chatear você, porque eu não te vi, ou porque eu passei sem te cumprimentar, ou porque eu falei de repente meio grosso com você.
Poxa, eu não esperava, pastor, o cara que de repente ajuda daquela forma. Pode acontecer. Mas a decisão de estabelecer um processo de transformação efetivo e real não começa com a tua liderança, começa com você. É quando você tomar a decisão, peraí, eu quero andar igual Jesus. Como é que Jesus olharia o meu marido? Como é que Jesus olharia a minha mulher? E como é que Jesus veria o meu filho? Eu tenho que mudar a minha forma de ver e andar como Jesus andou. Se eu pudesse resumir tudo que eu disse aqui hoje numa coisa só, eu diria isso para você. Busque andar exatamente como Jesus andou. Ele nunca fez acepção de pessoas. Ele tratava a pessoa que tinha um poder aquisitivo altíssimo e aquele mendigo na rua do mesmo jeito. Igualzinho. Era o mesmo carinho. Eu tenho certeza, irmãos, que ele perguntaria o nome. Como é que é o teu nome mesmo? Eu estou na rua faz 30 anos, meu nome é João Pedro. Ô João, tudo bem com você? Será que eu posso fazer uma oração por você? Quando nós, irmãos, entendermos essas coisas simples, a nossa vida relacional e os nossos relacionamentos interpessoais, eles vão amadurecer. E nós vamos ter uma vida muito mais saudável. Quantos entendem assim, irmãos? Digam glória a Deus. Você não é o dono da razão. Eu não sou o dono da razão. Principalmente no tocante aos relacionamentos. Esteja aberto para tudo. Opine, fale, mas se abra para que você também seja um instrumento dessa transformação em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza.